senhores. Eu estou iniciando aqui a terceira parte do nosso mini treinamento. Tive problemas aqui com a internet e perdi quase 10 minutos. Então nós vamos aproveitar aí nesses 10 minutos finais, falar então do estudo da vida espiritual. Mas antes disso, eu quero fazer um desabafo aqui espiritual. É o seguinte, quando eu tenho essas circunstâncias más, né? Eu me alegra muito vir aqui e dar esse mini treinamento. E quando eu tenho as circunstâncias más, eu compreendo que é ataque do inimigo, né? Porque, na verdade, a gente está fazendo aqui um trabalho para a glória de Deus. Não estamos fazendo qualquer outra coisa que não seja isso. Só a vida espiritual, ela é para a glória de Deus, né? Então, à medida que a gente tem esses percalços, que do nada o computador pega e, e falha, apagou a câmera aqui, congelou, deve estar na gravação, e a gente entende que é o inimigo, né? E Deus está no controle e sabe disso. Na verdade, o que Deus está fazendo, ou permitindo, né, que o demônio faça, é uma circunstância má. E a circunstância má é exatamente para forjar o Filho de Deus, né? Então, quando eu vejo que, apesar da tristeza, né, de não conseguir estar transmitindo o que o nosso coração manda, a gente sabe que está sendo forjado para superar, né, com o dom do Espírito, que é a paciência, que é a benevolência, enfim, uma série de dons que a gente vai adquirindo. Eu queria focar na paciência, de não estar conseguindo aquilo que a gente deseja, né? E como que a gente deseja aqui dar glória a Deus, a gente se manteve aí calmo com o computador para poder retomar, então, esses 10 minutos finais. Mas antes de falar do que seria a vida espiritual, apesar que eu já estou falando, né? Eu queria dizer que hoje eu ia apresentar uma coisa muito importante. Na verdade, que eu fiz dois vídeos, dois mini treinamentos atrás, na parte administrativa. E o inimigo, ele pegou um ponto fraco, né, que eu descobri esses dias, com relação ao dinheiro. E ele ataca a mente humana, todos nós, assim como vem me atacando toda a vida. Não quero dizer que ele ataca um ou outro. Falar que o inimigo está atuando não é agredir o outro, é advertir a todos, porque o inimigo ele ataca a todos. É só com o Espírito Santo que a gente tem discernimento que foi um ataque, né? E ele ataca com as pessoas mais próximas, ele não ataca o vizinho que você nem vê, né? Ele tem muita competência de usar a mente humana para os proveitos do mundo, né? Para o mundo que jaz no maligno. E nós estamos atravessando uma fase onde que o reino de Deus, o Espírito Santo me fala em criar, por exemplo, um relatório de produção, que em inglês, há muitas décadas eu aprendi a fazer e fazia na empresa que eu era estagiário, que em inglês fala timesheet, porque é o controle da produção, né? E então isso a gente sabe desde os 19 anos, e hoje a gente está aplicando e chamando de RP, relatório de produção, que eu acho que é melhor para a pessoa ver a produção dela, consequentemente a produtividade dela, para ela entender o
preço dela para ela se capacitar e se valorizar. E eu não vou abrir mão disso. E é tão difícil, né, para as pessoas assimilarem esse bem, mas também é difícil as pessoas assimilarem o bem que é nascer de novo. Então, a circunstância minha, pontual, empresarial, aqui na academia, né, das pessoas, muitas que trabalham conosco, elas não assistem os mini treinamentos, elas não sabem que elas são as maiores prejudicadas, né? Não conseguem ver, mas conseguem acusar. E isso eu sei que é uma ação do inimigo. Porque o que a gente está fazendo aqui é o melhor. Eu estou fazendo para mim, né? Que é ter uma vida cristocêntrica, uma vida espiritual. Enfim, agora que eu fiz meu desabafo, então vamos escutar o preletor nesse pequeno trecho de exatamente maturidade espiritual. Todos nós, sem exceção, que pertencemos ao nosso Senhor Jesus, que nos buscou e achou, temos em nós esse ouro divino. Cristo está em nós. É isso aí. Então o ouro não teme o fogo, pelo contrário. Podemos dizer que se o ouro pudesse falar, ele diria: O ouro não teme o fogo. Cristo em nós, o Filho de Deus, tem o Cristo em nós. Ele não teme o fogo, o ataque do maligno, né? A circunstância má que eu acabei de dizer. Porque o fogo purifica o olho. Exatamente o que eu queria dizer. A quem veja a gravação fala que eu preparei isso. Não foi obra do acaso? Não, não, não existe acaso. Existe uma vida espiritual muito mais real do que essa nossa vida natural. para o fogo vir até ele. Porque o fogo apura o ouro. Pedro vai dizer na sua epístola que a nossa fé é como quando apurada por fogo, é mais preciosa que o ouro. Esse ouro mesmo apurado por fogo. Então ele vai comparar a fé provada com o ouro provado. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 6. Então, irmãos, assim é conosco. Não temamos, porque nós não temos nada a temer. Aqueles que são do Senhor já passaram da morte para a vida. Não entra em juízo. Que tipo de juízo o Senhor está falando? Muito claro para nós todos, não é? É aquele juízo de separação de Deus. Nosso Senhor falou isso muitas vezes com aqueles que o ouviam, sobre esse tipo de juízo. Às vezes, de uma forma até mesmo dura com alguns, principalmente os fariseus, que se orgulhavam de religião, de ter o nome de Jeová sobre eles, Moisés, e Tá vendo etc. como a Bíblia fala contra a religião? Religião é uma coisa no mundo natural. É lógico que alguns religiosos podem ter uma vida espiritual, mas não é a religião em si que é o que Deus quer. Deus quer uma vida espiritual. Tá aí um preletor falando. Vamos ver o currículo dele e todos os outros que estão no nosso canal YouTube. Então o Senhor algumas vezes diz: vocês são filhos do diabo e ele é que é o vosso pai. Se vocês conhecessem a Deus e o amassem, vocês me conheceriam, porque eu sou o seu enviado. Então, essa era a condenação que ele proferia para aqueles soberbos, arrogantes, orgulhosos religiosos. Tá vendo? Pela misericórdia do Senhor, nenhuma dessas coisas se aplica a nós. O que se aplica a nós é João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tá vendo? Não As ouvem minhas ovelhas ouvem a minha voz. É vida espiritual. Não ouve com ouvido humano. a voz dos estranhos. Elas me conhecem e me seguem. Bom, senhores, acabou essa parte. Eu vou gravar agora a parte administrativa que eu achei que eu
não ia pôr em função dos acontecimentos aqui, mas eu vou colocar sim. Então, continuamos aqui.